Torcida tricolor! Começando mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, hoje é dia 26 de março, o último dia da janela de transferências nacional aqui no futebol brasileiro. E muito provavelmente não teremos a contratação de nenhum jogador. Ontem até surgiu aí um boato de que o Fluminense estaria interessado no Rômulo do Novo Horizontino, mas acho que não vai para frente. Mas antes da gente comentar sobre a janela de transferências do Fluminense, solta a vinheta. Pois é, a torcida tricolor, o Fluminense fez 6 contratações nesta primeira janela de 2026. O zagueiro Gemes, o zagueiro Midjan, o centroavante Rodrigo Castilho, a contratação mais cara da história do Fluminense. Arana, Savarino e Alisson, que chega por empréstimo junto ao São Paulo até o final de 2026. Num panorama geral, a janela de transferências do Fluminense foi muito boa. Eu ainda acho que ficaram faltando 2 peças, um goleiro e um primeiro volante. O goleiro porque o Fábio já tem 45 anos, tem contrato somente até o final de 2027 e a qualquer momento pode acontecer aí uma aposentadoria. E o Fluminense já precisava se antecipar a isso. Afinal, encontrar um goleiro que seja confiável não é tão simples quanto parece. A gente sabe muito bem disso. O Fluminense, inclusive, passou anos ali com a posição de goleiro bem abaixo do nível que a gente esperava, principalmente porque a gente se acostumou com o Diego Cavalieri durante muitos anos. Depois tivemos alguns goleiros ali que não emplacaram e depois surgiu o Fábio, um jogador aí que nos deu muitas alegrias na Libertadores de 2023, foi peça fundamental em 2024 na luta contra o rebaixamento. Ano passado jogou muito bem, em 2026 já começa a temporada também voando, apesar da idade, né, para ele ser um número. Eu acho que o Fluminense já precisava começar essa transição da aposentadoria do Fábio para um novo goleiro, para ser aí o seu sucessor a partir das próximas temporadas. E também o primeiro volante. Eu acho que o Fluminense hoje tem 2,5 primeiros volantes. Martinelli, Bernal e o Otávio. O Otávio e o Bernal, de fato, são primeiros volantes de origem. No entanto, o Martinelli ele joga tanto como primeiro como segundo. E, na minha visão, até rende melhor quando tem mais liberdade para chegar ao ataque, para municiar os seus companheiros, para fazer uma finalização de fora da área, para ser aquela arma surpresa dentro da área, pisando na área para até fazer gols. E aí a gente tem o Bernal, que consegue assumir essa titularidade, e o Otávio, que é um jogador que não caiu nas graças do torcedor, acredito que nem vai, e quando entra em campo não dá uma resposta esperada. Então, na minha visão, ficaram faltando aí 2 contratações. Um goleiro, para já ser aí o sucessor do Fábio, começar a se ambientar no Fluminense, e um primeiro volante para substituir ali o Bernal quando ele for suspenso, quando ele estiver machucado, igual está acontecendo neste momento com o Fluminense. No entanto, na minha visão, foi uma janela bem boa. Eu acho que o Fluminense fez contratações bem pontuais. Trouxemos o Arana, um jogador que estava na seleção brasileira até há pouco tempo. O Midjan, que é um jogador aí que foi o melhor zagueiro do futebol uruguaio. O Castilho, que nos jogos ali que ele entrou, mostrou valências muito importantes. O Gemes, zagueiro para mim, que ainda tem uma pequena falha em lances aéreos, mas que no chão vai muito bem e tem muito para evoluir no Fluminense. Na minha visão aí, a segunda melhor contratação da janela. O Alisson, aquele jogador que chega por empréstimo para compor elenco, acho que vai bem também, mas eu quero falar, torcida tricolor, de Savarino. Esse cara aqui foi a melhor contratação do Fluminense, seja técnica e simbólica. Por quê? Porque o Fluminense foi atrás do camisa 10 do Botafogo, um jogador que era o camisa 10 do rival. Isso demonstra que o Fluminense tem competitividade no mercado, demonstra uma força no mercado, demonstra que o Fluminense tem condições atualmente de apresentar um projeto esportivo financeiro de qualidade, algo que não era muito palpável há um tempo atrás. A gente lembra que o Fluminense viveu ali uma época, uma crise financeira muito grande. Será que a gente imaginava que o Fluminense em poucos anos teria condições de chegar no Botafogo, que atualmente é SAF, tem passado por problemas, mas trazer o seu camisa 10? E o Fluminense demonstrou isso. Então, além de ser uma contratação importante tecnicamente, foi muito simbólica.
porque demonstra uma força que o Fluminense tem condições atualmente de apresentar um projeto esportivo e financeiro grande para jogadores dos seus rivais. Isso serve para o Arana também, que estava no Atlético Mineiro, um time que vai brigar por títulos com o Fluminense na temporada de 2026, e a gente chegou lá e conseguiu trazer o atleta. Torcida tricolor, falar do Savarino é chover no molhado. Desde a época do Galo, eu sempre fui fã do venezuelano, cara, eu sempre achei ele muito bom, por vezes até subestimado, né, porque tinha o Hulk, porque tinha o Keno também, que tava jogando muito bem lá no Atlético Mineiro nessa época, que o Atlético foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro e bateu na trave na Libertadores, foi eliminado ali no detalhe pro Palmeiras. Depois ele se transfere, né, lá pra MLS, e aí volta depois aqui pro Botafogo, onde talvez consiga aí, talvez o seu maior protagonismo no futebol brasileiro. 54 jogos e 27 participações em gols. Ou seja, a cada 2 jogos ele fazia um gol ou dava uma assistência, o que são números aí muito bons e importantes para um jogador da sua função, né? E aqui no Botafogo em 2024, talvez ele teve aí o seu maior protagonismo na sua carreira e no futebol brasileiro. Na temporada de 2025, é bem verdade que teve uma queda, até por conta das lesões, a gente pode ver aqui, ó, o Savarino teve muitas lesões, o que o afastou aí dos gramados, mas ainda jogou 48 jogos e 13 participações em gols. Obviamente que ano passado o Botafogo não viveu um bom momento, e eu acho que isso aí não vale só para o Savarino, vale para vários jogadores do elenco, jogadores que já saíram, jogadores que estão em baixa por lá. O Barbosa talvez seja o jogador que continua rendendo o esperado, inclusive o Fluminense poderia tentar aí, quem sabe até trazê-lo pro ano que vem, afinal ele já, a partir do meio do ano, pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, e o Fluminense hoje, tendo essa força no mercado, podendo oferecer um contrato interessante financeiramente, quem sabe poderia ser uma opção muito boa para o Fluminense aí buscar já no meio do ano, pensando na temporada de 2027. E aí o Savarino chega ao Fluminense em 2026, tem 11 jogos aqui, a grande maioria não jogou nem como titular, um gol que foi contra o Bangu lá no Campeonato Carioca e 2 assistências. Cara, só que o Savarino, torcida tricolor, ele potencializou o Lúcio Acosta e o Canóbio. Todas as partidas que o Savarino foi titular, o Canóbio marcou gol em 2026. E o Lúcio Acosta teve um jogador ali da mesma qualidade técnica para tabelar no meio de campo do Fluminense. Ou seja, o Savarino, apesar de jogar pela ponta, cai muito pelo meio e facilita aquele jogo com o Lúcio. Consegue tabelar, o Lúcio pode cair pela ponta e o Savarino pelo meio, confundindo, né, a zaga adversária, tendo ali uma arma surpresa, porque o jogador vai esperar que o Lúcio venha pelo meio carregando a bola e às vezes o Savarino pode chegar ali naquela função. Então você tem uma troca, né, de função, uma troca de posição que pode confundir o adversário. Cara, eu sou muito fã do Savarino, eu acho que ele caiu como uma luva no time do Fluminense e começou até no banco de reservas. O Zubeldia agora entendeu que ele é titular e é titular absoluto, isso daí eu não tenho dúvidas nenhuma, até porque, como eu falei, é um jogador de muita qualidade que potencializa o jogo do Lúcio Acosta e também potencializou o jogo do Canóbio. Então, rapaziada, o Savarino pra mim é muito bom jogador e a melhor contratação do Fluminense nesta janela. Técnica e simbólica. Afinal, a gente tirou aí o camisa 10 do nosso rival. Mas é isso, torcida tricolor. A janela de transferências do Fluminense chega ao fim. Acredito que não vamos ter novidades hoje. Hoje é o último dia aí da janela de transferências nacional, dia 26 de março. Até surgiu lá o boato do Novo Horizontino, do Rômulo, mas já foi desmentido aí pelo Rádio Melão, né? O Melão da Rádio Melão, que é bem próximo ali da diretoria do Fluminense. Então acredito que aí o Fluminense deva ficar sem nenhuma novidade com essas 6 contratações que foram feitas. E aí lá no meio do ano, na parada para a Copa do Mundo, eu acho que o Fluminense volta as suas atenções aí pro que vai faltar, né? Podemos ter saídas e aí eu acredito que o Fluminense vai tentar repor essas saídas com novas chegadas. Mas eu queria que vocês deixassem o like aí, deixa o like aí, rapaziada. Ajuda demais, é de graça. Se inscreve no canal também. Pô, ativa o sininho para você receber a notificação quando a gente postar vídeo novo. Isso é tudo de graça, rapaziada, e ajuda o nosso trabalho, que temos aqui feito vídeos diários, ou lives, ou até os dois, né? Então, se você puder nos ajudar aí deixando like pro nosso vídeo chegar a outras pessoas, se inscrever também para ver os nossos vídeos, ativar o sininho para receber notificação aí no seu celular quando a gente postar um vídeo novo ou quando a gente começar uma live, a gente agradece demais. Mas é isso, torcida tricolor. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tamo junto. E claro, deixa aqui nos comentários se vocês concordam que o Savarino foi a melhor contratação. Tamo junto, rapaziada. Valeu, até o próximo vídeo.